Olá, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e na próxima quinta-feira, dia 1º, a Agência Servidores lança mais uma minissérie de discussões, desta vez a respeito do nosso Estado. Nós queremos responder a uma pergunta fundamental: que Estado nós queremos para o nosso país? Que tipo de Estado? Que democracia nós queremos para o futuro? E eu tenho o prazer de receber hoje para uma conversa o Geraldo Seixas, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, o Sindreceita. Geraldo, muito obrigado pelo Sindreceita ser parceiro da Agência Servidores neste momento em que nós queremos discutir o Estado brasileiro. E para a gente começar, eu já quero perguntar ao Geraldo. Nós temos uma reforma administrativa colocada no Congresso Nacional. E esta reforma administrativa, pelo que a gente sabe, contraria muito do que os funcionários públicos pensam a respeito do Estado que se quer para o Brasil. Com esta reforma, nós corremos riscos. Que riscos são esses, Geraldo? Bom dia, Humberto. Bom dia, ouvintes aí e os telespectadores da Agência Servidores, né? A nossa preocupação, Humberto, em relação à reforma administrativa é que ela retira uma série de direitos que muitos entendem que sejam direitos dos próprios servidores. Mas, na verdade, é uma reforma que mexe com a estrutura do Estado, entendeu? Que é uma garantia da própria sociedade. O exemplo mais importante, claro, é a questão da própria estabilidade. Muita gente olha para esse Instituto da Estabilidade e a associa como um benefício ou um privilégio do próprio servidor. Mas, na verdade, a estabilidade ela é uma garantia da sociedade para que ela tenha o melhor serviço possível, né? E sem interferências políticas. Essa é que é a verdade. Então, a gente vai debater a reforma administrativa. A princípio, nós somos contra, né? Porque não houve verdadeiramente um debate em torno desses pontos. E essa iniciativa da Agência Servidores ela é muito positiva, porque possibilita que a gente faça e aprofunde esse debate. O texto da reforma administrativa é um texto que traz uma série de alterações profundas e que é preciso também, da mesma forma, debatê-los profundamente. Eu levanto somente essa questão aí como a ponta do iceberg, a questão da estabilidade, porque a nós parece que é o ponto mais importante desse debate, né? Porque, veja, o senso comum entende, como a própria exposição de motivos do encaminhamento da reforma administrativa, fala dessa questão, né, da visibilidade e do conceito que a sociedade tem do próprio servidor e do serviço público, como aquele que ganha muito e oferece pouco, tá certo? Mas essa mesma sociedade que critica sobre esse viés o serviço público é aquela mais penalizada. Então, quando se quer alterar essa estrutura e os fundamentos do Estado brasileiro, através da sua administração pública, na verdade, quem vai mais sofrer com essas alterações, se elas caminharem no sentido que a gente tem percebido, é a própria população, porque vai ter um serviço público de mais baixa qualidade, com mais interferências, até do ponto de vista político, né, e que a gente precisa trabalhar essa questão da desigualdade social que nós temos, oferecendo um serviço público não só de qualidade, mas eficiente, porque aquele que paga o tributo, ele quer, na verdade, uma retribuição, e essa retribuição vem efetivamente através de um bom serviço público prestado. Então, para arrematar essa primeira entrada, eu diria o seguinte, que aqueles, muitas vezes, que de forma, através do senso comum, criticam o serviço público, não o conhecem. E, na verdade, se essas alterações tomarem um caminho que a gente percebe que pode tomar, os maiores prejudicados, sem prestação de serviço público, será a própria sociedade, que não terá recursos para prover de forma privada, muitas vezes, a sua própria segurança, a sua saúde e a sua própria educação. Geraldo, eu fiquei curioso porque esta reforma administrativa, ela tem pouca discussão, ela tem muita modificação, e vocês, analistas tributários, pertencem àquelas carreiras que a gente costuma chamar de carreiras típicas de Estado. Estas carreiras estão ameaçadas dentro desta reforma que está apresentada aí?
Veja, essa pergunta é muito importante, porque nós também temos essa percepção de que nós somos carreiras típicas de Estado. Né? Mas nós não podemos reduzir o discurso para analisar toda a administração e o serviço público somente olhando para o nosso umbigo. Né? O que nós temos que ter em mente aqui é o que é melhor para o próprio Estado e para a sociedade brasileira. É claro que existem algumas carreiras que guardam uma certa distinção nesse espectro maior, mas é importante que a gente estabeleça a questão da estabilidade como um princípio maior, e o alcance que ela vai ter, porque, por exemplo, a interferência na atividade pública, ela se dá de diversas formas. E a gente sabe que, muitas vezes, quando se fala que um servidor público ganha um salário substancial, a gente, se for fazer uma correlação, relativizando a estrutura jurídica do Estado, e também discutindo a questão dos recursos e do salário dos servidores, isso também é uma porta muito grande. Claro que não é um único vetor, porque aí existe também a questão do caráter e da própria função pública e da moralidade que todo servidor público deve ter, mas é uma porta aberta até para interferência de natureza até penal, como é a corrupção. Né? A gente sabe que esse governo, e aí não vai aqui nenhuma crítica de cunho ideológico, todo governo tem que combater a corrupção, mas o Estado, nesse aspecto, tem uma função fundamental, porque verdadeiramente é o Estado que combate a corrupção. E o Estado fragilizado, e quando a gente fala de Estado fragilizado, não é que nós queremos um Estado autoritário forte, mas o Estado tem que ser eficiente naquilo que ele se dispõe a cumprir como missão. Né? Então, esse debate ele é muito mais aprofundado, como eu disse. Não adianta a gente apenas olhar para essa questão dos cargos típicos de Estado como se isso fosse uma salvaguarda de alguns e isso estaria resolvido. Nós, enquanto sindicalistas e servidores públicos, temos que olhar o serviço público como um todo. Seria um grande equívoco se nós olhássemos apenas para esse caráter e estarmos, de certa forma, protegidos como cargo típico de Estado e, em contrapartida, o serviço público for relativizado e, em tese, modernizado, e isso trazer uma fragilização para a administração pública. Diante desse quadro, Geraldo, você enxerga alguma, digamos assim, algum prejuízo para quem, ao fim e ao cabo, é o cliente do servidor público, que é o cidadão? Olha, é ruim a gente. Você falou bem aí numa das suas falas o seguinte: essa reforma ela nasceu sem o devido debate. E alguns dizem, não, mas ela foi encaminhada agora com o Congresso e é onde vai se fazer o debate. Na verdade, os servidores públicos, através de suas representações, deveriam ter participado mais ativamente desse processo, criado uma abertura, o governo devia ter criado essa abertura para essa participação, para que a coisa chegasse encaminhada já com algum nível de convergência, tá certo? Mas no momento que nós estamos vivendo agora, fazer esse encaminhamento dessa pauta, se permanecer essa situação virtualizada de debate, o debate fica prejudicado, porque a gente não tem a condição necessária de ir ao Congresso Nacional, conversar com os parlamentares, que serão os atores efetivos desse processo, mas mais importante do que o próprio parlamento é a própria sociedade. E o desafio do servidor público é mudar a visão que a sociedade tem do próprio servidor público. A pandemia, nesse sentido, ela trouxe um elemento fundamental, porque no processo de crise, como foi a pandemia, é que a presença e o Estado, através de seus atores, mostrou a sua necessidade. Né? No período de tranquilidade, sem crise, tudo funciona bem, tudo vai bem, o mercado, em tese, funciona, mas no momento de crise é o próprio Estado que precisa socorrer a sociedade, não é o mercado. Entendeu? Então, a pandemia, a gente precisa fazer esse debate, demonstrou a necessidade de um serviço público eficiente. E muitas vezes essas reformas vêm apenas com um viés fiscais. Um viés fiscal, que é de economia, como foi também na reforma da Previdência e outras. Né? E se o viés é esse, a gente já entende que começa equivocado, porque muitas vezes o que falta no serviço público é tão somente melhorar a gestão. Melhorando a gestão, se melhora a questão da eficiência e tudo aquilo que a sociedade merece ter como retribuição ao pagamento de tributos que é feito ao Estado.
Eu queria fazer uma última pergunta para você, Geraldo, mas você praticamente já respondeu essa questão, que era a questão do debate ir para o Congresso Nacional e saber se você tinha uma esperança boa com relação a esse debate com os parlamentares. Você já nos coloca que há uma dificuldade. E aí eu vou transformar essa pergunta. Como fazer este debate num momento tão difícil em que o sindicalista, o representante do servidor, não pode estar no Congresso Nacional? Como é que vamos fazer esse debate? Porque ele vai ser fundamental. Ou será que vai passar boiada? Essa pergunta é fundamental, né? A gente entende que o debate no Congresso ele é prejudicado, apesar dessas tecnologias de realização de videoconferências, a gente sabe que prejudica a abordagem aos parlamentares, que poderiam ser feitas no próprio parlamento, mas o nosso grande desafio entre os servidores, claro, é manter a nossa unidade, né? Convergir e trabalhar principalmente a opinião pública, através de campanhas. Esse é o grande debate, porque, queira ou não, é a sociedade que impulsiona a questão do parlamento, né? A formação dessa opinião. E, como eu disse, essa opinião do senso comum é muito complicada para a gente. Como eu disse também, a questão da pandemia nos ajudou, porque, de repente, fez ver a própria sociedade que a importância do Estado num momento de crise como esse. E quando a gente vê na mídia oficial, a mídia mais que tem mais visibilidade, a gente percebe claramente uma contradição, porque durante a pandemia os servidores e o próprio Estado, através principalmente dos funcionários da saúde, dos servidores da saúde, eram enaltecidos. E agora, com o encaminhamento da reforma administrativa, a todo momento a gente vê notícias com premissas equivocadas que denigrem a questão do serviço público, né? Então, a gente sabe que existe uma guerra midiática, nós, servidores, precisamos ter acesso a esses meios também, mas eu entendo que esse debate, da forma como está, se permanecer as deliberações virtuais, é um prejuízo grande para a própria democracia, não só para esse tema, porque a participação ela é prejudicada. Né? Então, esse é o grande desafio, Humberto, que nós, sindicalistas, e que representamos servidores públicos, vamos ter que enfrentar. Duas frentes, a questão da opinião pública e o próprio processo. Perfeito. Geraldo Seixas, presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, muito obrigado por esta primeira conversa aqui neste canal Nosso Estado. Lembrando que no dia 1º, quinta-feira, nós teremos já o primeiro episódio de debate da série Nosso Estado. E você pode ir acompanhando as entrevistas e tudo o que diz respeito a esse Estado que nós queremos em www.nossoestado.com.br.